Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o pai. Porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Porque o pai ama ao filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o filho vivifica aqueles a quem quer. E o pai a ninguém julga, mas ao filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o filho do modo porque honram o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o meu Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito a glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós, os que aceitas glórias uns dos outros, e contudo não procurais a glória do que vem de Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Amém. Bondoso Deus, glorificamos o teu Pai, nesta manhã, pela tua bondade e provisão concedidas a nós neste dia. Te agradecemos, Senhor, pelo fôlego de vida, pela tua mão que nos sustenta, que nos fez ficar de pé nesta manhã e vir à tua casa. Te agradecemos, Senhor, pela tua provisão diária, que nos concede tudo aquilo que nós necessitamos, para que em tudo e em todas as coisas o teu nome seja glorificado. E nesse mesmo espírito, Senhor, de gratidão e adoração, pedimos a tua presença em nosso meio mais uma vez, para que o teu Santo Espírito, ó Pai, nos guie na compreensão da tua palavra. Ó Pai, nós por nós mesmos não temos forças nem compreensão suficiente, Senhor, para compreender a tua palavra.
mas que Teu Santo Espírito nesta manhã nos conduza na revelação, no conhecimento, no entendimento e na aplicação da Tua palavra em nossa vida. Testifica, Senhor, nosso coração mais uma vez de que Tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É também, Senhor, Deus Salvador, que nós, como testemunhas Tuas, podemos garantir que Tu és o Salvador do mundo. Ajuda-nos, Senhor, para louvor e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, na nossa última aula, nós começamos no estudo do capítulo 5 do Evangelho de João, e vimos que, num momento específico de uma festa em Jerusalém, Jesus e os seus discípulos descem até a cidade de Jerusalém para festejar uma das celebrações que eram rituais no culto judaico. Chegando lá, Jesus ele se direciona diretamente a Betesda, que era conhecido por ser um local onde havia muitos enfermos que precisavam desesperadamente de uma cura. E eles lá ficavam naquele tanque em específico porque acreditavam que em um determinado momento um anjo descia, movia as águas e quem entrasse primeiro nas águas seria curado de qualquer enfermidade. Jesus, quando chega a Jerusalém, ele vai diretamente ao tanque de Betesda e ele segue diretamente a um homem específico. Sabemos que havia uma multidão de pessoas naquele lugar, porque quem é enfermo e não necessita de uma cura? E a esperança que o povo, que os enfermos naquela ocasião tinham, era justamente naquele tanque de Betesda. A confiança e a esperança deles estava na possibilidade de, em um determinado momento do dia, um anjo vir mover as águas e eles serem curados das suas doenças físicas. E Jesus, mesmo no meio de uma multidão, ele vai especificamente a um homem, pergunta se ele quer ser curado, ele dá justificativas, ele, mesmo com seu coração sofrido diante de tanta tragédia e experimentos negativos que ele teve em sua vida, ele não diz abertamente que quer, mas ele dá uma justificativa. Porque na compreensão daquele homem, daquele paralítico, o meio da cura dele seria através das águas. E ele não acreditava, ou ele não via em Cristo Jesus a possibilidade dele ser o verdadeiro Deus encarnado, e que ele era o único capaz de conceder a cura que ele necessitava. Então, ele dá justificativas a Jesus, e Jesus prontamente ordena, por meio da sua palavra, levanta-te, toma o teu leito e anda. Isso nós vimos detalhadamente na aula passada que nós tivemos. Tá? Se você tiver alguma dúvida, peço que você volte às aulas anteriores. Não agora, tá? Mas antes, depois você volte para que siga isso. E só uma observação que eu gostaria de deixar a todos aqui, nós estamos fazendo um estudo de um evangelho, de uma carta. Da mesma forma como nós estudamos nas segundas-feiras algumas cartas, a porção da palavra do Senhor, é necessário que vocês, quando vêm aqui no domingo de manhã, tenham também lido. Certo? Por que eu faço essa observação? Porque muitos de nós, muitas vezes estamos acostumados a querer as coisas todas mastigadas, né? A gente detalha, esmiuça, mastiga tudo e a gente só quer receber tudo pronto. Aí, às vezes, a compreensão que nós temos é que eu falo, ou vocês, se não entendem, ficam por isso mesmo, né? Quem aqui tem coragem de levantar a mão e dizer, repete de novo? Não é assim? Ou essa questão, ou a gente já sabe demais e está aqui apenas ouvindo mais, ou a gente tem vergonha de perguntar e buscar esse entendimento. Então, uma orientação que eu faço é que vocês leiam o Evangelho de João. Porque quando nós nos debruçarmos na compreensão, não fique apenas naquilo que eu venho falar para vocês e que vocês também possam ter esse senso crítico de estudar a palavra, de alguma dúvida vocês construírem e trazerem para a gente debater, certo? Para não ficar só no eu falo, e vocês ficam dormindo, bocejando, e a gente não sabe se a palavra está sendo edificante, não da minha parte, mas se a compreensão de fato está sendo para
vocês, tá certo? Então, vimos isso e agora vamos dar continuidade a esse relato. Nessa passagem do capítulo 5, nós temos Jesus se encontrando, primeiramente com um paralítico, né? O ex-paralítico, no caso. O primeiro encontro é de Jesus com o paralítico no tanque. Jesus o cura. Aí temos um segundo encontro nessa narrativa. O ex-paralítico se encontrando com os judeus e sendo questionado pelos judeus porque ele estaria carregando o seu leito. Só para uma iluminação, aquele homem estava enfermo, segundo a palavra, havia 38 anos. Ele era alguém que era conhecido, porque há 38 anos ele estava em busca de um milagre lá naquele tanque de Betesda. E se muitas pessoas passavam por lá, então era uma pessoa conhecida. Talvez não de intimidade, mas era uma pessoa que você sabia que certamente todos os dias iria lá, você encontraria aquela pessoa. Certo? Então, quando há essa narrativa do encontro entre os judeus com o ex-paralítico, o que é que os judeus fazem? Em vez de se alegrar com um milagre que ocorreu na vida daquele homem, porque não foi um milagre alheio, não era alguém desconhecido e que veio dar testemunho, mas a sua própria ação de se levantar, pegar o seu leito e andar no meio do povo, já era um espantoso sinal miraculoso de Deus na vida daquele homem. Só que os judeus, quando se encontram, não se maravilham com o poder de Deus que foi operado na vida daquele ex-paralítico, mas sim o recriminam porque você está segurando seu leito, uma coisa que era indigna de ser feito no dia do sábado. E na aula passada, na nossa última aula, eu comecei a falar um pouco sobre essa questão do sábado, para que nós possamos compreender tanto aqui o contexto de João, não só de João, porque esse debate acerca do sábado não é testemunhado apenas por João, mas pelos evangelhos também, como a própria palavra de Deus nos ensina acerca do sábado. Porém, a nossa compreensão acerca do que é o sábado é muito deficiente. Se não deficiente, ela é baseada e firmada em ensinamentos de outras pessoas que não têm a nossa mesma confissão de fé. Então, eu acredito que se faz necessário a gente falar alguns pontos acerca sobre o sábado. Mas só para destacar aqui, que depois eu volto. E travou, né? Precisamos voltar ao entendimento do que seria o sábado. O sábado, ele remonta desde a criação de todas as coisas. Ela não foi uma instituição dos judeus, não foi uma instituição dada a Moisés exclusivamente, mas é um ensino que a nós é aplicado desde Gênesis capítulo 2. Vamos ver se vai agora. Agora foi. Gênesis capítulo 2, versículo 1 e 2 diz assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra como Criador fizera. Esse entendimento que é dado aqui, tanto aos judeus que estavam em peregrinação à Terra Prometida, como também a nós, é um ensino básico que o próprio Deus instituiu quando criou todas as coisas. O nosso entendimento de descanso é um entendimento totalmente diferente do que Deus diz que é descanso. A nossa ideia de descanso, como eu já falei anteriormente, é tida como, depois de um dia longo de trabalho, nós termos a oportunidade de chegar na nossa casa, que é a nossa ideia de refúgio e de descanso, onde eu sei que eu em casa vou encontrar alívio para um dia cansado, um descanso para um dia que foi extremamente cansativo. Então, nosso entendimento é voltado assim: eu trabalhei o dia todo, então eu vou para a minha casa descansar. E a ideia que nós temos de descanso é que quando eu chegar em casa, eu não vou fazer nada. Né? Eu já tive meu dia de luta,
a minha labuta diária, então quando eu chegar em casa, eu não vou fazer absolutamente nada. Aí a gente se frustra, que quando chega em casa, pelo contrário, a gente tem mais coisa para fazer do que estava trabalhando fora. Né? Aí a gente se frustra, aí a gente chora, reclama, murmura, mas eu também não tenho ajuda de nada dentro de casa, tudo sobra para mim, né? Exclusivamente para nós mulheres que trabalhamos, temos uma carga dupla de trabalho. Não é desmerecendo os homens, tá certo? Eu não estou levando bandeira feminista nenhuma aqui, não é desmerecendo o trabalho dos homens, mas as mulheres que se dispõem a também trabalhar fora de casa, ela amontoa sobre a sua cabeça mais trabalho ainda. Porque você sai de casa, mas o serviço que é seu, que é de casa, fica lá, para você fazer quando você voltar, né? Mas vamos pensar no mundo ideal, né, da nossa cabeça, que o descanso seria assim. Eu vou chegar em casa, vou colocar os meus pés para cima e não vou fazer nada. Né? Esse é o nosso entendimento. Não só cristão, como todo mundo pensa desta forma, tá certo? Porém, o que o Senhor nos ensina, já aqui em Gênesis capítulo 2, é que Deus, ele não, o sentido de Deus descansar aqui é que ele viu a sua obra completa. No relato de Gênesis 1, nós temos que Deus, lá, ainda no primeiro versículo, diz que no princípio, quando Deus criou os céus e a terra, no princípio Deus criou. A terra, porém, estava sem forma e ela estava vazia. Precisava de um trabalho ser realizado ainda nessa obra da criação. Introdutoriamente, Moisés vai dizer ao povo e a nós que Deus criou todas as coisas. É o princípio básico da compreensão da base da nossa fé. Deus é o Criador de todas as coisas. Tudo que existe hoje, o que nossos olhos podem contemplar, é obra da mão de Deus. No início da criação, porém, as coisas não estavam ainda ordenadas. Nada estava ainda no devido lugar, como Deus projetou a criação de todas as coisas. Então, foi necessário um trabalho a ser realizado. Para que essa terra deixasse de ser sem forma e vazia, para a realidade que nós contemplamos hoje, houve um trabalho que necessitou ser realizado. Então, aqui a gente já tem várias lições que nós podemos tirar. Primeiro, se você murmura do seu trabalho, arrependa-se agora. Arrependa-se agora. Se você questionar, murmurar, brigar, até mesmo querer descontar em Eva as coisas que aconteceram conosco hoje. Porque mesmo que no contexto ideal da criação, e quando Deus colocou o homem e a mulher no meio da terra da sua criação, era para que o homem trabalhasse. Não é para ficar ocioso. Não era para o homem correr atrás das borboletas, dos pássaros e ai como a vida é bela e tranquila. Não. Quando Deus determinou estas coisas, havia uma necessidade de que o homem também cooperasse no trabalho que o Senhor já havia estabelecido anteriormente. Então, quando Deus, vamos para o versículo capítulo 2, diz que Deus descansou, é que Deus descansou desta obra da criação. Contemple a realidade que em apenas 6 dias... É. Mas não é. Já aí ele instituiu que o nosso trabalho seria cuidar da sua criação. Exatamente. O castigo foi o enfado do trabalho. Exato. Trabalharemos sempre, mas o enfado, na verdade, o peso do trabalho, o cansaço é que foi o castigo e não o trabalho em si. Exatamente. Muito bem aplicado, professora Mariana. Muito bem aplicada essa compreensão. Quando nós vemos que Deus descansou, e isso é um princípio que é estabelecido aqui já no ensinamento do homem acerca de todas as coisas, é que Deus precisou moldar a terra. Né? A terra era sem forma e vazia, ele precisou trabalhar nas caracterizações e ordenar o que estava vazio e sem forma. Em apenas 6 dias, eu não vou falar mais que o som, né? Mas em apenas 6 dias,
Deus é tão poderoso, capaz de completar toda a sua criação. Em 6 dias Deus criou, fez a separação da terra e das águas. Deus estabeleceu o firmamento nos céus, o firmamento na terra. Deus mandou, falou, ordenou, e os peixes, as aves, os animais terrestres, tudo veio a existir. Os astros foram colocados devidamente no seu lugar. Há um trabalho de Deus na obra da criação. E no 7º dia, quando todas as coisas estavam prontas, tudo aquilo que Deus havia determinado que viesse a existir, finalizou, ele então pôde descansar. Descansar de quê, meus irmãos? Da obra da criação. Mas significa que Deus fez como a gente. Ele fez todas as coisas, pronto. Aí agora tudo está criado, eu coloquei lá um homem, e agora pronto, eu vou fazer nada, eu vou ficar só olhando a minha criação. É isso? De forma alguma. Quando diz que Deus descansou, é justamente para delimitar que a obra foi concluída. Tudo que havia a ser criado findou-se, finalizou-se. E agora ele vai descansar, contemplando a sua criação, mantendo todas as coisas coesas. Tudo perfeitamente habilitado, como era para ser desde o início de todas as coisas. Mesmo com a irrupção do pecado no mundo, mesmo o pecado entrando no mundo, nós entendemos que a própria palavra de Deus nos garante que quando o pecado entrou no mundo, a criação também foi afetada. A isso entra a ideia de que o trabalho se torna enfadoso para nós hoje, é uma coisa pesarosa, mas é por conta do pecado. Não é porque o trabalho é um castigo de Deus para nós, de forma alguma. De forma alguma. O trabalho foi instituído por Deus para nós não ficarmos ociosos demais, para que pudéssemos ser colaboradores com Ele na sua obra, para sermos mordomos, para que nós pudéssemos ajudar, ser participante. Olha que glória maravilhosa que o Senhor nos garante. Sermos com Ele participante de uma coisa que nós não fizemos. Sermos auxiliadores junto a Ele, ordenando, construindo, fazendo cultura. Tudo isso é um trabalho que Deus ordenou para que nós fizéssemos. E voltando a essa realidade da ideia do descanso, mais uma vez, quando Deus descansou, Ele descansou da obra da criação, porque todas as coisas já haviam sido formadas e estabelecidas do jeito que Ele queria que fosse. Tá? Então, esse descanso no 7º dia é que, quando Ele, agora todas as coisas estão feitas, aí o que é que Deus faz? Havendo terminado, descansou de toda a sua obra que tinha feito e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Como é que nós podemos compreender aqui? Quem já passou por reforma em casa? Tem coisa melhor? Tem. Do que você passar por uma obra em casa. Porque quando você está num processo de, nem que seja levantar meia parede, um muro, colocar um telhado que quebrou, isso há um processo, né? Uma coisa está desordenada, você quer colocar naquele propósito de vista que você acha como deve ser a sua casa, e no final dela, o que é que a gente faz? A gente organiza e a gente vai fazer o quê? Vai embora? Não, a gente vai contemplar aquilo que finalizou, a obra finalizada. Por mais que existam mães que faz a faxina, deixa tudo limpinho, aí não é nem para a pessoa entrar dentro de casa, né? Tá tudo limpo. Não pode entrar não. Eu acabei de lavar, você nem vem de fazer xixi no banheiro, porque não vai, eu acabei de limpar. Por quê? No sentido, eu não estou justificando isso aqui não, mas no sentido que a mulher geralmente tem é que ela agora vai poder usufruir daquilo que ela trabalhou. Ela vai poder contemplar na paz da limpeza e da organização que está tudo em ordem. E aqueles detalhes pequenos que faltam, ela então vai começar a poder produzir. Né? O almoço vai ser produzido na ordenança, na limpeza da casa.
né? As roupas serem lavadas contribui para a ordenação da casa. E é assim que Deus continua. Ele não parou, ele não ficou ocioso, colocou os pés para cima e vamos ver agora pelo um telão. Ele continua colocando a ordenança, trazendo uma estruturação que deveria ser daquilo que foi estabelecido desde o início. Aí, vamos agora para Êxodo capítulo 20. Quando chegamos em Êxodo capítulo 20, aqui a gente já tem um contexto diferente. Moisés, em Gênesis, ele está ensinando ao povo como foi criada todas as coisas. E que Deus, sendo Deus, criador de coisas maiores daquilo que só uma limpeza de casa fez, ele descansou. E ele abençoou, para que a sua obra ele fosse contemplada, para que ele pudesse olhar a sua obra, para que ele pudesse ter deleite na sua obra, porque no final, no último dia da criação, nós sabemos que foram criados um homem e uma mulher, né? E ele agora vai ter um relacionamento com a sua criação, e assim é estabelecido, antes da queda. Aqui em Êxodo, nós já temos uma realidade totalmente diferente. O pecado já entrou no mundo, bagunçou a criação, todas as coisas estão agora desordenadas. Há uma necessidade de que Deus possa agora separar um povo para si, e que através desse povo, eles possam viver da mesma forma como Deus havia instituído no início de todas as coisas. O propósito de Deus juntar um povo para si, separar e levar e conduzir a uma terra prometida, se você contemplar a obra no Antigo Testamento, é grandioso demais, porque o processo de Deus é o mesmo. Na criação, Deus estabelece a perfeição. O pecado entra e agora Deus, através da história, vai conduzir para que aquele estado original volte a ser restabelecido. Agora, em Êxodo, o povo já está longe do Egito, está caminhando para a terra prometida, e é necessário que se haja uma aliança. E nessa aliança, Deus faz com os homens, com o seu povo, com os judeus, e há uma realidade que precisa ser vivenciada. E para os judeus é necessário que eles cumpram a palavra de Deus, a ordem, os mandamentos de Deus. Aqui no Antigo Testamento é estabelecido na lei, certo? E Êxodo capítulo 20, nós temos, a partir do versículo 8, que diz assim: no decálogo, Deus dando os 10 mandamentos a Moisés, ele vai dizer que um desses mandamentos é necessário lembrar-se do dia do sábado, para que haja santificação. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Aqui agora a ordem é de guardar o sábado, tá? A ordem que Deus determina para que o povo seguisse aqui, guardasse o dia do sábado. Aí qual é o propósito dessa guarda do sábado? É para que ninguém trabalhe. Mas por que é para que ninguém trabalhe? Para que o homem, porque Deus, já conhecendo o coração do homem por conta do pecado, saberia que de alguma maneira ele passaria despercebido sobre o dia que um momento em específico que Deus necessitasse ser adorado. Não porque ele necessita, como se fosse um Deus egoísta, mas é que é necessário para o homem a compreensão de que Deus necessita ser adorado. Há uma realidade que precisa ser construída na mente aqui desse povo que está caminhando rumo à terra prometida, como também uma necessidade de nós construirmos esse tipo de pensamento. Sabe por quê? Porque nos dias de hoje, sabe o que nós vemos as pessoas ensinando a outras pessoas, e muitas vezes nós queremos abraçar também, é a ideia de que trabalhem enquanto eles dormem. Até o senso de descanso, o mundo quer tirar da gente.
Porque se eu trabalho 8 horas por dia, não é o suficiente. Não é o suficiente para que eu tenha aquilo que é básico para a minha vida. Eu preciso de mais. Porque aquilo que é suficiente não é suficiente para mim. Eu preciso de mais. Eu preciso de mais. Então, a ideia é que as pessoas precisam ser milionárias, ricas, para eles encontrarem um senso de felicidade nesta terra. Então, o que é imputado e ensinado? Trabalhe. Quando os outros estiverem dormindo, trabalhe. Quando for seu dia de folga, trabalhe. De madrugada, trabalhe. Aí a gente vai em busca disso. O dia já é pesado demais para a gente, meus irmãos. 8 horas trabalhando por dia já é um peso muito grande. É uma carga muito grande que é atribuída a nós. Fora das outras situações em que não trabalha somente no emprego, precisa trabalhar em outro. E fora que você vai estudar também, porque você não está conformado com o seu emprego. Você quer um concurso, você quer passar em um outro curso de universidade, porque aquele você não gostou. Não está dando a rentabilidade que você imaginaria que fosse ter. Então, a ideia é que trabalhe e morra de exaustão, ou se não tem um burnout, né? Tem uma síndrome que você caia duro no chão, de tanto que você trabalhou, à custa de quê? Diga. E a ideia é trabalhe. E Deus como é? Veja que a graça de Deus, ainda que sobre a lei, a gente coloca também na nossa mente que a lei de Deus é um fardo pesado, é um fardo para quem não tem Cristo. Mas a graça ainda na lei, porque mesmo nessas coisas o Senhor nos dá uma ordenança. Por quê? Porque nós somos levados, meus irmãos, por esse pensamento. Você tem um arroz e feijão na sua mesa? Não é suficiente, porque tem que ter o frango assado, junto com o pudim, junto com isso, aquilo, outro. Você tem um teto sobre a sua cabeça? Não é suficiente, porque eu preciso ter outro para que eu tenha um momento de lazer, né? Aí você nunca vai. Não, você tem um carro, meu irmão, tem 4 rodas, o motor está funcionando, né? Você vai e volta, seja a gasolina, seja óleo diesel, seja a álcool, seja até água. Você tem uma bicicleta, uma magrelinha. Louvado seja Deus, meus irmãos. É aquilo que é necessário para você naquele momento específico. Aquilo é que é necessário para a gente. Mas não, a gente quer mais. Aí Deus, já sabendo do coração humano, Ele vai e determina. Separe um dia, o 7º dia. Separe. Não faça nada, não é para você fazer nada. Não bote nem seus animais, nem os seus servos para trabalhar. Por quê? Aí o Senhor vai explicar isso em Êxodo 23. 23:3, que diz assim, 23:12, que diz assim: 6 dias farás a tua obra, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. Em tudo o que vos tenho dito, andai apercebidos do nome dos outros deuses, nem vos lembreis, nem se ouça da vossa boca. Para que precisa de um dia de descanso? Para que você tenha comunhão com a sua casa, para que você tenha comunhão com outras pessoas, para até aquele que lhe serve ter o direito de acalentar o filho. O animal que a gente acha que é para nosso, né? Não, os animais foram criados para que a gente pudesse fazer todas. Até o pobre do animal precisa descansar, meus irmãos. Louvado seja Deus. Atende agora. Oi. Não, é tudo com ordem e decência. Aí é que entra o detalhe. É isso mesmo, aí que entra o detalhe. Nós vimos, assim, não sei se para vocês, mas para mim eu vejo que isso é bem claro, o contexto e o conteúdo do sábado. O sábado foi, Deus o fez, e Deus instituiu como ordenança para o homem, para que você não morra de trabalhar.
você se lembre que você pode trabalhar 6 dias. Você pode trabalhar 6 dias, mas você trabalha porque Deus lhe guardou os 6 dias. Porque Deus lhe deu saúde o suficiente para você estar lá os 6 dias. Para que você se levante e se deite, sabendo que no outro dia vai ter a oportunidade de você trabalhar, porque Deus lhe concedeu. Aí um dia é separado para você glorificar a Deus que lhe deu todas as coisas que vocês necessitam. Aí, vamos para esse detalhe também, né? Vamos para esse detalhe também. Aí, o que acontece ao longo da história? Deus determinou a lei ao seu povo, e o povo foi cumprindo. Aí, vimos que durante a história, o processo, a progressão da história, os judeus, eles foram, né? Meio que desvirtuando a lei. Eles foram acrescentando coisas a mais que a lei não havia dado. E quando a gente chega nesse contexto aqui de Jesus, que o ex-paralítico ele foi repreendido porque ele estava segurando a sua maca, quando a gente chega nesse contexto, a gente entende que, nesse período, os judeus haviam atribuído 39 trabalhos que eram terminantemente proibidos de serem realizados no dia do sábado, tá? Eles começaram a compreender de que, de fato, Deus disse que não era para fazer nada. Então, realmente não é para fazer nada. É um ócio que precisa ser realizado nesse dia. Então, no sábado, no dia do sábado, eu não posso escovar meu dente, eu não posso forrar minha cama, eu não posso cozinhar, eu não posso fazer nada, porque eu não posso fazer nada. É uma visão distorcida, desvirtuada da palavra de Deus, porque a gente viu que o propósito é que todos possam descansar e ter um dia que possa louvar e glorificar a Deus. Mas eles tornaram isso um peso, um fardo grande demais para o povo. Aí Jesus entra na história, né? Louvado seja o nome do Senhor por Jesus Cristo em nossas vidas, pela obra de Deus em nós, que ensina veementemente o que é para ser o sábado. O sábado não é um dia específico, não é o dia do sábado. Porque sábado vem da palavra Shabat, que significa descanso. Descanso. Aí na nossa construção ocidental, quando foram formar o calendário, é colocado segunda, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Até então, por um bom tempo, eu pensava que o primeiro dia da semana era segunda. Porque a gente trabalha na segunda e no domingo a gente descansa. Geralmente é assim, né? Durante muito tempo da minha vida, que não é muito, brincadeira. Durante um bom tempo eu acreditava que a segunda era o primeiro dia da semana. Porém, é o domingo que é o primeiro dia da semana. Certo? Aí, na construção da sociedade ocidental e tudo mais, aí colocaram o sábado, o nome sábado. Só que o nome sábado, ele vem de origem descanso. Aí, quando a gente faz essa associação da palavra, da ordenança, do mandamento de Deus, a gente associa ao dia em específico. Porém, hoje, Poliana, você quer dizer que nós devemos ser sabatistas? Nós, então, agora, porque a palavra de Deus nos garante, e sabemos que Cristo disse certamente que Ele não veio para revogar a lei, Ele veio para cumprir. Então, é necessário que hoje, você está me dizendo que a gente está fazendo tudo errado e que a gente precisa guardar o sábado? Não. Antes que vocês se revoltem contra mim, não estou dizendo isso, tá certo? Por quê? Porque precisamos entender que a lei aponta para Cristo. E o sábado, a guarda do sábado, é uma sombra da obra de que Cristo realizaria. Então, dito isso, e eu vou me aprofundar um pouco mais bem rapidinho, não é que, então é o sábado ou o domingo, não é o dia. Não é o dia que Deus lá em Gênesis falou, que Deus lá em Êxodo falou, não é o dia, mas em quem nós devemos ter descanso. Porque Cristo é o cumprimento da lei e o sábado aponta para o descanso que havia sido instituído lá em Gênesis. Em Cristo, Cristo é o nosso sábado. Cristo é o nosso descanso. Aí quando vemos que a cerimônia era uma parte das sombras da lei e que Cristo leva a um termo final com a sua vinda, convido alguém para abrir Colossenses 2,16 e outra pessoa para abrir Hebreus 4, do 3 ao 10. E quem achar pode ler.
2,16. Aí lê o outro, por favor. Amém. Aqui Colossenses está falando que a repreensão para que ninguém constrange eles a guardar alguns atos da lei. Por quê? Porque isso já foi instituído, já foi cumprido plenamente em Cristo. Cristo é o nosso sábado. Cristo é o nosso domingo. Jesus é o Senhor do sábado porque Ele é o cumprimento dessa expectativa de que as coisas voltarão a acontecer do jeito que deveriam ser desde Gênesis. Do jeito que Deus determinou. Descanso de Deus significa que Deus pode administrar sua obra porque ela está funcionando como ela deveria funcionar. Jesus é sobre quem o sábado fala. Jesus é o descanso de Deus para nós. O dia para descansar não é o sábado, não é o domingo, não é a segunda. É em Cristo que nós devemos descansar. E isso aplica todos os dias da nossa vida, porque Jesus não é Senhor somente do domingo. Ele é o Senhor do sábado para nos ensinar de que o sábado ele foi feito para o homem, não o homem que foi feito para o sábado. Jesus é o lugar onde eu e você descansamos das nossas obras, das nossas aflições, das nossas fadigas, de tentar fazer que o caos onde nós vivemos, o caos da nossa existência, por conta do pecado, volte a fazer sentido. Quem fez o mundo banido da presença de Deus foi nós, por conta do pecado. Cristo vem e nos leva de volta à presença de Deus. Exato. Exatamente. Em Gênesis, nós temos um princípio dado por Deus. Ainda não é uma ordenança. Por quê? Quando Deus cria todas as coisas, Ele agora vai ordenar. Então, o homem que foi estabelecido, Adão e Eva, Deus ensinaria esse propósito diretamente para eles. E eles provavelmente entenderiam de que o descanso é porque eles estariam presentes com Deus. Mas Deus estava só no último dia? O texto de Gênesis também diz que todos os dias eles estavam juntos. O Senhor ia, na virada do dia, ter comunhão com o homem. Não é o dia. Vocês estão entendendo essa questão do sábado? Não é o dia. Não é o dia. É Cristo. É Cristo que é o nosso descanso. Cristo é o nosso sábado. É Ele que nos concede descanso das nossas obras, das nossas dores, das nossas labutas. É Ele quem é o descanso para nós. É tanto que Ele diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Eu vos darei descanso. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, não briguem mais por dia, porque não é dia. É Cristo o nosso sábado, o nosso descanso. É Ele que nos leva, que nos restaura de volta para o Senhor. É Ele que nos faz aquilo que era impossível, é Ele que torna possível. Descansar em Deus, nas suas obras. Mas então, por que a igreja hoje, Poliana, ela guarda o domingo? Meus irmãos, já é difícil para a gente vir nos estudos durante a semana. Porque é sabido, não é um mandamento no Novo Testamento, mas é como as coisas fluíram após a ressurreição de Cristo. Cristo aparece aos seus discípulos no primeiro dia da semana, que é o domingo, não é a segunda. Cristo ressuscita no primeiro dia da semana, que é o domingo, não é o sábado, nem a segunda. Apocalipse de João. João, quando tem a revelação, ele diz que teve a revelação no dia do Senhor, que é o domingo. Então, não é uma ordenança, mas por conta da tradição, da formação da igreja e do testemunho e ensino dos apóstolos, nós entendemos que o dia que nós separaríamos dentre 7 dias para que nós nos reuníssemos como povo, como corpo, como igreja, como nação santa, como sacerdócio real do nosso Senhor, para louvar, engrandecer e bendizer o teu santo nome, é o domingo. E não é à toa que tem muita gente aqui. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Não é uma ordenança, não é
algo que é forçado, mas é algo que é natural do povo de Deus. Se reunir, porque sabemos e reconhecemos que todas as coisas provêm do Senhor para nós. E a única coisa que nós podemos oferecer é a gratidão dos nossos lábios, por até aqui o Senhor tem nos ajudado. Por até aqui o Senhor tem estado conosco, apesar das lutas, das dores, dos sofrimentos, apesar da morte, o Senhor disse que jamais nos abandonaria. Então, Ele é perfeitamente o nosso descanso. E só para concluir, quem abriu Hebreus 4, para ler aí. Efésios 4, a partir do versículo 3 ao 10. Hebreus, eu já estou confundindo as Bíblias, as cartas. Desculpa. É 4, capítulo 4, versículo 3 ao 10. Amém. Nós já vimos isso aqui. Nós já aprendemos sobre isso aqui no estudo de Hebreus, né? Eu não vou acrescentar nada do que foi dito, mas é só reforçando aquilo que nós já temos estudado até aqui acerca do sábado. Cristo é o nosso sábado. Nós entramos no descanso, mesmo que o já e ainda não, lembra daquela antítese, o já e ainda não, mesmo que ainda não completamente, mas nós já entramos no descanso do Senhor, porque nós estamos em Cristo. Cristo é o nosso descanso e é para Ele que nós nos refugiamos, nós encontramos paz, consolo, conforto, renovação de forças, porque Ele é a nossa força. Entendidos, meus irmãos, sobre a questão do sábado, essa é a aula toda do sábado para a gente entrar nesse contexto aqui. Por quê? Porque precisamos entender o que Cristo está ensinando aqui aos judeus, né? Aí ele vai dizer que no versículo 17 que meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Aí o que acontece aqui? Os judeus estavam já com raiva de Jesus porque ele estava profanando o sábado. Você não tem o direito de fazer nada do sábado porque é proibido perante a lei e muito menos dar ordem para alguém levantar sua cama e sair levando. Aí Cristo vai dizer que ele tem sim toda a autoridade, porque da mesma forma como o Pai trabalha desde a criação, ele também trabalha. Aí isso aqui, meus irmãos, foi uma ofensa grande, uma blasfêmia para os judeus. Porque se meu pai trabalha e eu também trabalho, é sabido que é Deus. É Deus. Jesus aqui, ele está afirmando a autoridade diante dos judeus, do sinédrio, dos fariseus, dos saduceus. Ele está dizendo, se o meu pai trabalha, eu também vou trabalhar. E qual é o sentido disso aqui? O que é que Jesus quer dizer? O que é que Jesus, na verdade, está ensinando a propósito do sábado? Vocês colocam fardos pesados para os homens. Deus descansou no 7º dia, mas Deus continuou operando miraculosamente, guardando toda a criação. Porque o próprio Davi, lá no Salmo 104, vai dizer que Deus é que sustenta todas as coisas. E se Ele tirar a sua mão, todas as coisas ruins são desfeitas. Nada fica como está hoje. É porque Deus guarda e sustenta. Deus descansou da obra da criação. Não precisava mais ser feito nada. Mas Ele continua trabalhando porque Ele é que mantém todas as coisas no seu devido lugar. Então, se Deus ainda trabalha, eu, que também sou filho dEle,
também devo trabalhar. Vocês têm uma visão errada do que é o sábado. Porque o sábado foi instituído não para que nós ficássemos sem fazer nada, mas para que a vontade de Deus fosse cumprida nas nossas vidas. Não é pecado, pode ser pecado você cozinhar, você lavar, você fazer trabalhar, mas não é pecado você fazer o bem. Se fosse assim, nesse sentido de que é pecado, quem serve na casa do Senhor está em pecado no domingo. Quem mais trabalha no domingo? O pastor, os diáconos, os presbíteros, os professores. Então está todo mundo em pecado aqui. Mas não é pecado você fazer o que é correto. Você fazer o bem, para que, olhando para você, Deus seja glorificado através das nossas obras. Não é pecado você socorrer alguém, não é pecado você fazer aquilo que é lícito para Deus. E isso é bem claro lá em Mateus 12. Quando os judeus, repreendendo os discípulos de Jesus, que passaram por um plantio, e eles colheram algumas sementes, alguns grãos para comer. Não pode, vocês estão trabalhando, vocês estão colhendo e comendo, não pode. Aí Jesus vai dizer: oxe, vocês não têm noção da vida de vocês, não? Vocês não têm noção, não? Vocês estudam tanto, são... Não, ele não disse isso, mas eu que estou dizendo. Vocês estudam tanto, são burros. Não presta atenção em nada. Oxe, se liga aí no que está dizendo a Escritura. O meu pai trabalha, eu trabalho, e não é errado você fazer o que é justo. Ou vocês acham que um boi ou uma ovelha caindo no buraco, vocês não vão se esforçar para tirar ele de lá? Quanto mais Deus vendo o seu povo perecendo, perdido, carente, necessitando de salvação, de auxílio, de conforto, de refrigério, eu vou deixar eles lá sofrendo? Não é ilícito, não é errado fazer o que é as obras de Deus. Não é errado fazer aquilo que agrada a Deus. E é isso que ele está fazendo. Porque se de fato Cristo tivesse profanando o sábado, o seu sacrifício seria em vão. Não teria sido aceito por Deus. Porque a própria palavra nos garante que Cristo cumpriu toda a lei, incluindo o sábado. Não. Exatamente. É um absurdo, para você ver o fardo que o homem traz, acrescentando coisas que não convém na própria palavra de Deus. Isso não é só com os judeus não, viu? Agora não falando só dos sábados, mas é muito comum nós queremos trazer um fardo pesado demais para outros que não está na palavra do Senhor. Aí Jesus vai e ensina, olha, o sábado não foi feito, o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. É lícito fazer o que é bem, o que é correto. E aqui, de verdade, ele não está profanando o sábado. Não é porque eu estou dando testemunho que ele não está profanando, mas é porque as suas obras, como ele é o próprio Deus, instituidor da lei, da sua palavra, faz. E também não foi errado ele dar a ordem porque eu vi comentários estudando sobre isso, que Jesus não descumpriu a lei, porque não foi Jesus que pegou a cama e levou, mas foi o homem. Então, quem descumpriu a lei foi o homem. Mas totalmente errada essa visão, porque quem ordenou que ele pegasse a maca e se levantasse foi o mesmo Deus que instituiu a ordem. Foi o mesmo Deus que instituiu. Para vocês verem, até na leitura, está difícil você encontrar uma leitura que seja, firmada assim. É difícil, não é fácil não. E nessa realidade, é Deus que ordena. É o próprio Deus que ordena. Se eu instituir que você fosse curado no sábado, eu lhe dou a ordem para você pegar a sua cama e se levantar. Porque no fim, este sinal é para a glória de Deus. Não é para a glória de Jesus como homem. Não é para a glória do ex-paralítico que ficou curado. Mas é para a glória de Deus. É como se esse ato dele pegar a sua maca e seguir sua vida é um apêndice. É uma continuação da obra que Jesus fez, da obra que Jesus faz. Salvou, curou, libertou dos seus males.
orientou, e agora eu lhe ordeno que você vá e dê testemunho do milagre de Deus na sua vida, da obra de Deus, do poder de Deus que foi operado na sua vida. Aí, por isso, há essa revolta com os judeus para com Jesus, porque além de profanar o sábado, ele agora é blasfemo. Pronto, blasfemou, a gente tem uma prova para matar. Porque segundo a lei... Oi. Que estava andando. Exatamente. Não. É. Deus agiu no nosso meio. Não, ele está profanando o sábado. Está pecando. É. É. Eles entenderam totalmente errado. Para os judeus só era permitido no sábado a circuncisão. Por quê? Porque era ordenança de Deus. Só que Jesus, sendo Deus, operou sinais e milagres no sábado. Aqui em João, a cura desse ex-paralítico não é o único milagre que Deus operou no sábado, não. Jesus já curou a filha de já curou um endemoniado no sábado. Jesus curou aqui o ex-paralítico, o homem da mão ressequida, lá em Mateus 12, Jesus também curou no sábado. Então, Jesus é um profanador do sábado? De jeito nenhum, ele estava ensinando o sábado como deveria ser cumprido. Já te curou, pronto, vai-te embora. Não, você vai pecar e você vai passar no meio dos outros doentes até no templo. Porque na narrativa depois, Jesus o encontra já no templo. Então, ele não passou somente por a multidão no Betesda, mas por todo o caminho que ele percorreu até o templo, viram ele carregando. Para mostrar, aí mostra justamente a condição da cegueira do homem. O milagre foi nada, porque o homem estava profanando o sábado. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matar. Porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Aí agora começa a perseguição ferrenha contra Cristo, porque ele agora blasfemou. Ele blasfemou, e segundo a tradição judaica, quem blasfema é passível de morte. A punição deve ser a morte. Então eles começam a tramar a morte de Jesus. Aí Jesus vem com toda a sua sabedoria e paciência do mundo, porque se fosse nós, já tinha descido a lenha, já tinha mandado fogo do céu, consome, que está tudo perdido. Né? A gente é assim, meio que Pedro, nas nossas vidas, né? Vai, Senhor, estão profanando o teu nome, desce fogo, consome tudo, fica só os bons. Né? Não ia ficar nenhum. Nem eu ia ficar se eu mandasse fazer isso. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir a fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Aí ele começa a dar testemunho, ele começa a explicar o seu papel. Ele começa a dizer o propósito dele. Olha, se eu faço essas coisas é porque Deus me deu autoridade para fazer. Eu não faço por mim mesmo, mas porque Deus me concedeu essa autoridade para que eu faça. Eu não posso fazer nada se o Pai não estiver em concordância comigo. Aí aqui ele vai falando da sua união com Deus, o Pai. Ele como filho, e nós precisamos entender que Cristo é filho, não filho por quê? Porque ele é gerado do próprio Deus. Ele é a essência do próprio Deus. Quando nós geramos filhos, ele tem no seu DNA parte conosco, né? Ele tem a nossa biologicamente, consanguinamente, ele tem relação, ele tem parte conosco, porque saiu de nós. A ideia de filho, Jesus como filho e Deus como pai, é porque ele saiu, ele foi gerado do próprio Deus. Diferente de nós que somos criados por Deus. Somos criaturas e através da obra de Cristo nos tornamos filhos por adoção.
tá? Filho unigênito, único, é só Jesus. Só Jesus, certo? Então, ele vai dizer que o filho não pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que o vi fazer o Pai. Se ele realiza essas obras, é porque Deus, em comum acordo com Cristo, dá autoridade, autonomia para que ele o faça, tais obras. Tá? Se não somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também o faz. Ele está justificando o seu trabalho. Ele está falando da sua missão nessa terra. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Aqui ele está demonstrando o relacionamento íntimo que Cristo tem com o seu Pai, que é Deus. Ele está dizendo, o Pai me revela as coisas, eu revelo a vocês. Ele me manda, eu faço, eu estou aqui e eu obedeço, porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Vocês estão espantados, alguns poderiam estar espantados com o milagre, o sinal que foi manifesto, um paralítico foi curado e está andando com seu leito. Por aí, vocês se espantam com essas coisas, mas vocês verão coisas mais grandiosas do que esta. Vocês ainda contemplarão o poder de Deus nesta terra. Ele está chamando a atenção para essa realidade. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Aqui nós temos alguns pontos a ser destacados. A relação íntima que Jesus tem com o Pai. Jesus e Pai são um. Né? Mesma essência, mesma pessoa, Deus, em sua pessoa, nos versículos 17 a 18, em suas obras, porque o que o Pai pensa, ordena, Jesus faz, e ambos estão em comunhão com esse mesmo pensamento, em poder e soberania. Por quê? Porque assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Assim como Deus agiu no Antigo Testamento, quando usando Elias para ressuscitar a filha, o filho da viúva. Assim como Deus agiu, Ele agora age através de Cristo. Assim como Deus ressuscita e dá vida, porque o dom da vida só procede de Deus. A gente acha que eu me relacionando com meu marido, eu vou gerar uma vida, né? Mas essa vida só é gerada porque Deus permite que ela seja gerada. Não é através do meu relacionamento, mas é porque Deus permite que a vida seja gerada. Eu não tenho capacidade nenhuma de gerar filhos. Quem me concede essa capacidade é o próprio Deus, porque Ele é o autor da vida. E essa passagem aqui também chama a atenção para a obra espiritual que Deus realiza através da sua obra, que Jesus realiza através da obra da salvação. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos vivificou, Ele nos ressuscitou, Ele nos deu nova vida. E isso só vem por quê? Porque da mesma forma como o Pai faz, Ele me deu capacidade e autoridade para fazer estas coisas também, porque eu e o Pai somos um. Então, Ele vivifica aqueles a quem quer, e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Essa ideia aqui é justamente de Deus concedeu a Cristo, seu Filho, autoridade sobre toda a criação. Ele deu essa autoridade. Isso. Alguns até interpretam que há uma discordância desse versículo aqui com o que foi dito lá em 3,16, né? Que Jesus diz que não veio para julgar o mundo, né? Mas veio para salvá-lo. Alguns veem uma certa divergência na declaração de Cristo, mas não é uma divergência, porque Cristo, quando vem, Ele vem como Salvador do mundo. Porém, como Ele é o Salvador, aqueles que o rejeitam já estão condenados. Então, há dois ofícios aqui: Salvador e juiz. Autoridade de condenar. Quem não está em Cristo já está julgado, já está condenado. Então, aqui não há divergência nesses dois versículos, há um complemento. Lá em João 3,16, Jesus
revelado como Salvador do mundo, aquele que vem para nos salvar. Mas em contrapartida, quem nega, quem rejeita, já está condenado. Então, da mesma forma que ele é Salvador, ele também é juiz. Porque só em Cristo nós temos salvação dos nossos pecados, nós temos a concessão de uma nova vida, nós temos o direito de sermos chamados filhos de Deus e nós temos direito a herdar a vida eterna em Cristo, só em Cristo. Essa união, essa missão de Cristo, essa união de Cristo com Deus revela quem Ele é. Ele é o próprio Deus encarnado, Ele é o próprio Filho de Deus, Ele é o Messias prometido na palavra de Deus para a salvação do mundo, não é somente dos judeus, de todo o mundo, como também Ele é tudo que nós necessitamos. Porque só temos acesso a Deus através de Jesus. Nós só temos remissão dos nossos pecados por meio de Jesus. Nós só temos a purificação, o progresso de santificação através de Jesus. E nós só temos acesso e vida eterna em Cristo Jesus. Não há vida fora de Cristo. Quem está fora de Cristo está morto. E em Cristo nós temos a ressurreição da nossa vida e uma nova vida, vida em abundância, para a glória e para o louvor do nosso Deus. Compreendido até aqui, meus irmãos? Há alguma dúvida? Fale agora ou cale-se até próximo domingo, se Deus quiser. Tá? Mais uma vez, leiam. Se tiver alguma dúvida, anotem, tragam para a gente poder discutir e aprender mais da palavra do Senhor. Se eu não souber, vou atrás. E assim a gente vai construindo um estudo para o louvor da glória de Deus. Louvado seja o teu santo nome, Senhor, por esta manhã maravilhosa. Te agradecemos pela tua provisão a nós, Senhor. Obrigada pela tua presença em nosso meio, pela compreensão da tua palavra, Senhor. Que esta, pelo poder, pelo teu imenso poder, Senhor, possa nos vivificar, atestando e testemunhando de que verdadeiramente necessitamos de um Salvador e que a nossa única fonte de paz, de alegria, de descanso, de vida eterna nós só encontramos no teu Filho amado Jesus. Agradecemos, Senhor, pela tua obra em nossas vidas. Não permita, Senhor, que venhamos desfalecer nem desanimar, mas que através do teu Espírito e através do auxílio dos nossos irmãos, nós podemos ter sustento, podemos ter descanso, que nós podemos ser fortalecidos, ó Deus, para que todos aqui, unânimes, quando chegar o glorioso dia, Senhor, possamos declarar que só o Senhor é Deus, que não há semelhante como ao Senhor, porque provém de ti toda a vida, as delícias eternas, mananciais de água vivas, pão que nos sacia, que nos alimenta, Senhor, que nos revigora para que possamos enfrentar os dias de luta que nós precisamos enfrentar aqui. Nos ajuda a dar bom testemunho do Senhor, ó Deus. Não permita que sejamos pedra de tropeço para ninguém. Não nos permita ser legalistas quanto à tua palavra, Senhor. Mas todo o ensino, todo o estudo que fizermos em grupo ou individual, Senhor, que o Senhor possa todas as vezes nos levar à condição de que somos imerecedores de tamanha graça. Revela-te continuamente a nós. Guia, Senhor, poderosamente os nossos caminhos, para que possamos, em tudo e todas as coisas, glorificar o teu santo nome e agirmos como sal, luz e baluarte da verdade neste mundo mau e sombrio. Te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade. Abençoe a vida dos meus irmãos conforme a tua boa vontade. Concede, Senhor, tudo o que é necessário, tudo aquilo que eles necessitam, não o que nós queremos, mas o que nós necessitamos para que possamos viver do modo digno do Senhor. Abençoe os meus irmãos que se encontram enfermos neste momento, que o Senhor possa providenciar, Senhor, por meio da tua palavra, a cura, se assim for da tua vontade. E que se não for, que a cura seja alcançada agora, Senhor, que neste processo eles possam em todas as coisas te ver, saber que não estão sós e que podem contar contigo em toda e qualquer situação. E que em nenhum momento, ó Deus, eles venham
a murmurar contra ti, mas reconhecer que toda boa obra vem do Senhor, para que nós possamos te louvar e bendizer como convém. Abençoa, ó Deus, conceda alívio, refrigério, conforto, Senhor, à família da irmã Penha. Ó Deus, que eles possam, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, mesmo que sentidos pela sua perca, mas que no mais íntimo do seu ser possam se alegrar que ela não foi para um lugar distante, ela foi para junto de ti, ó Deus. Ó Pai, abençoa-nos nesta manhã em nome do Senhor Jesus. Amém.